aprendemos a criar regras dentro do nosso Autodesk Inventor e configurar o Hallmatics, vamos criar mais uma regra e adotar em um desenho. Lembrando que o nome fica a critério de cada um e a espessura é o único item que devemos modificar. Vamos salvar e fechar o formulário. E muito importante é salvar depois de criação de cada regra. Certo. Agora vamos criar um esboço simples. Vamos definir as dimensões de 1000 por 1000. Criar a face utilizando o recurso Face. E atribuir a nossa regra do banco de dados. Lembrando que aqui nós só temos uma criada, conforme mostrado anteriormente. Então, se formos medir a espessura, temos aqui 2 milímetros. Agora, dentro do Hallmatics, vamos criar uma nova espessura. Vamos atribuir um identificador, lembrando que este número é único. Definir a nova regra. Atribuir o material. Aqui definimos uma descrição para melhor orientação do usuário no painel de seleção. Vamos atribuir as medidas de comprimento e largura para a matéria-prima. Lembrando que esses valores são de acordo com a regra de compras da empresa. Agora essa nova regra já está disponível. Se formos medir a espessura, já está com 3 milímetros. Um recurso bastante importante é a definição e exemplificação dentro do formulário das dimensões da chapa. Ao criar o recurso do Flat Pattern, aqui podemos ver que as dimensões de comprimento e largura são postas dentro do formulário. Ao selecionar os itens, podemos ver que nenhum dos itens de dimensões é alterado, porque o comprimento e a largura estão dentro dos padrões estabelecidos. A partir do momento que alterarmos uma ou ambas as medidas, podemos ver que o item selecionado já não está dentro da especificação, alertando assim o usuário que o item não pode ser selecionado, ou se selecionado, não atribuirá as características de projeto.
Outro ponto bastante importante é a configuração de itens customizáveis dentro das peças. Podemos ir em propriedades, customizadas, e vamos criar um item chamado comprimento da chapa e largura da chapa. Esse recurso pode ser utilizado para vínculos em detalhamentos, para atribuições e exportações, para integrações com ERP ou sistemas incorporados dentro da sua empresa. Para configurar as propriedades customizadas, utilizamos o formulário do Halmatics, editando Database e Custom. Ao clicar no Custom, as propriedades criadas anteriormente serão listadas neste formulário. Ao selecionar um dos itens, podemos vincular estas variáveis, dando um clique duplo em cada uma das propriedades. Por exemplo, eu quero atribuir o comprimento da chapa à propriedade comprimento do meu banco de dados. Basta eu dar um clique duplo e o item já estará vinculado. Eu posso também utilizar o vínculo entre largura de chapa com o meu item largura. Vou salvar. E agora podemos ver que, através do salvamento, temos a confirmação de que os itens já estão vinculados a comprimento e largura de chapa. Então, a qualquer momento de edição das medidas da chapa, estes itens já serão alterados, evitando assim o erro humano na hora de estar preenchendo os dados. Podemos também estar fazendo vínculos entre uma ou mais propriedades. Por exemplo, se eu quisesse atribuir as unidades de medida ao meu comprimento, basta eu dar um clique duplo nas unidades. O mesmo para a largura da chapa. Podemos ver que foi atribuído com sucesso. A vinculação da precisão das casas, tanto do comprimento quanto da largura, fica também disponível no documento. Então a gente vem em Tools, Document Settings e alteramos a precisão no documento. Note que é a mesma precisão de documento. Podemos também estar trabalhando com múltiplas unidades de medida. Note que, apesar do display estar como polegadas e o nosso banco de dados estar como milímetros, a comparação entre medidas também será efetuada. Então veja que, apesar de termos um comprimento de 137,8 polegadas, nesta chapa selecionada aqui
já não é possível a execução do projeto. Toda alteração feita na geometria da peça vamos voltar para a unidade em milímetros. Todas as alterações feitas na geometria da peça é feita uma atualização constante a partir de cada alteração. Ou seja, o usuário ele não precisa se preocupar com atualizações de medidas, uma vez que o Raumatics esteja bem configurado. Vamos remover a unidade de medida das duas propriedades para uma melhor visualização. Vamos confirmar o comprimento da chapa está com 1289,6. Então, se realizarmos alguma alteração, podemos ver que já foi alterado para 1334,36. E podemos confirmar que nas propriedades também foi alterado.